Olá, Quilter! Hoje a aula é regular o tensor da bobina da máquina doméstica ou o tensor da bobina da máquina industrial. Vou te ensinar nos dois locais, tá bom? Para a máquina de costura funcionar, tá? Para ela afinar a costura, né? Para ela fazer a costurinha, o ponto da costura, a linha da agulha e a linha da bobina devem estar tensionadas. É como a gente costura a mão. Quando a gente vai costurar a mão, a gente não puxa o ponto e dá aquela tensãozinha para o ponto fechar. É isso que acontece com a máquina. A máquina precisa da linha esticadinha para dar o ponto. Mesmo a mão, se você puxar demais, dá uma franzida. Se você não puxar o suficiente, o ponto fica solto. Então, na máquina de costura, a gente trabalha com a linha da agulha e com a linha da bobina. E é muito importante que as duas estejam numa tensão sincronizada. Para costura, a coisa vai bem, porque é de pedacinho em pedacinho e tá tudo certo. Toda máquina de costura também é capaz de quiltar, só que ela precisa de um ajuste um pouquinho mais fino, ela precisa estar afinada. Tá? É esse o objetivo de você fazer ali o ajuste fino da sua bobina. Se você deixar a sua máquina pronta para quiltar, ela nunca mais vai te dar problema para costurar, porque vai ficar mais afinadinha ainda. Então vamos entender o que acontece. Quando a gente vai fazer o quilting, a gente trabalha com velocidade, continuidade, porque são muito mais pontos do que a costura. Então, normalmente, a gente vai trabalhar com uma linha mais fina, que é a linha para quilting. Toda vez que a sua máquina começar a embolar a linha, fazer nó, quebrar muito a linha, ou da bobina ou da agulha, uma das causas pode ser a tensão. Pode ser outras razões também, tá? Pode ser a agulha, pode ser uma desregulagem da máquina, pode ser outras coisas. Mas, normalmente, é a tensão. Então, para você descartar o problema de tensão, primeira coisa que você vai fazer é repassar a linha em todos os locais. É o primeiro caso. Então, ó, começou a dar problema? Para e repassa a linha da agulha e repassa a linha da bobina. Recomeça. Bom, outra coisa que é assim básico e que a gente precisa olhar é se a linha não está presa. Às vezes é a linha que está vindo de uma forma errada, às vezes é a linha que foi enrolada errada. E aí, quando ela enrola errada, ela começa a pegar. Porque cada vez que eu vou puxar a linha aqui, ela enrosca. Quando chega naquele ponto ali, não sei se está dando para ver a base dela. A base dela foi mal enrolada na fábrica. E eu não consigo trazer ela com essa leveza aqui, ó. Agora tá, porque não tá na... Mas a linha, ela tem que vir assim, ó, bem soltinha, bem lisinha, tá? Se ela enroscar em alguma coisa, ela está, sim, prejudicando o seu ponto. Então, às vezes, não é nem repassar a linha, é só ver se ela tá pegando em algum lugar. Se o meu retrógrado não tá pegando em lugar nenhum, né? Se o meu cone não tá pegando em lugar nenhum, tá tudo certo. Se eu repassei a linha de cima e a linha de baixo e continua me dando problema de tensão, o que é o problema de tensão? É arrebentar a linha e aparecer a de baixo em cima ou a de cima embaixo, tá? É isso aí que é problema de tensão. Bom, se ainda tá assim, o que você vai fazer? Vai regular a tensão da agulha. Se a linha de cima, ou seja, se a linha da agulha começa a aparecer embaixo, você aumenta a tensão. Se a linha de baixo, ou seja, a linha da bobina, começar a aparecer em cima, você diminui a tensão. Essa é a regrinha básica. Márcia, eu fiz isso e continua dando problema. Então, agora nós vamos mexer na caixinha da bobina. É esse o momento. Na máquina industrial ou em muitas máquinas domésticas, a gente tem essa caixinha de bobina aqui. Então, eu tenho essa caixinha da bobina na maioria dos casos, né? Caixinha da bobina da máquina mecânica doméstica ou da industrial.
A máquina industrial também tem essa caixinha de bobina aqui. Então, a regulagem dela é idêntica. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, 2 parafusinhos. O parafuso maior, ele regula a mola da minha bobina. E essa molinha, na verdade, é o tensor da caixinha da bobina. Para que eu preciso mexer nisso? Então, olha só, eu tenho a linha da agulha e eu tenho a linha da bobina, né? As duas têm que casar direitinho aqui. Então, quando a linha de baixo aparece aqui em cima, eu tenho que abaixar a tensão, diminuir. Quando a linha de cima aparece aqui embaixo, eu tenho que aumentar a tensão. E então, o que acontece? Se eu soltar demais a tensão da agulha, ela vai começar a aparecer embaixo. E aí eu tenho que voltar a apertar. Só que se eu aperto demais, o que acontece? A linha começa a arrebentar. Então, é nesse ponto que a gente mexe na caixinha da bobina. Bom, e aonde que eu mexo na caixinha da bobina? Quando eu estou trabalhando com esse modelo de bobina, cada máquina tem a sua, tá? Tem vários tipos de caixinha de bobina. Quando eu estou trabalhando com ela, eu coloco a linha aqui, né? E venho puxando aqui. Então, se ela tiver soltinha, ó, ela até cai, que ela nem parou. Porque a bobina tá com a tensão muito solta. Então, se eu quero apertar, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou apertar para a direita, tá vendo? Ó? Vou apertar para ela segurar, ó. Já prendeu total. Se prender demais, também não vai funcionar. Então, é um equilíbrio entre a linha da agulha e a linha da bobina. Então, como que eu gosto de regular a minha caixa de bobina? Independente da linha que eu ponho aqui, eu gosto de trabalhar com ela no ioiô. Então, eu ponho ela, ó, faço assim, ó. Se ela descer, é porque ela tá no ponto. Agora desceu demais, tá vendo? É muito sutil, gente, é milimétrico esse ajuste. Bem, ó, agora deu. Tá vendo que eu segurei mais um tiquinho. Então, se você tá trabalhando com uma linha muito frágil, além de soltar a linha da agulha, você vai soltar também a tensão da bobina, ó. Tá vendo? Eu faço assim, ela vai descendo, ó, devagarinho. Então, esse é o ponto ideal para você fazer o quilting. Porque ela tá solta, mas não tá solta demais para dar o emaranhado. E por que dá aqueles bololô embaixo na bobina? Muitas vezes a gente tá lá quiltando, né? E aí o que acontece? Isso aqui, ó. Você tá quiltando, tá lá quiltando, de repente faz assim, ó lá. E aí ela trava completa. Trava, não tem jeito, não costura mais. Já aconteceu isso com você? Ó. A hora que você tira, a bobina tá desse jeito aqui. Acontece isso porque a gente tá trabalhando continuidade e velocidade muito rápido. E aí, de repente, dá aquela parada. Aí, quando a gente dá aquela parada, a bobina continua e ela se solta toda. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é apertar um pouquinho a bobina. Só que se a gente aperta aqui, a gente tem que apertar a linha da agulha também. Aí a linha começa a arrebentar. Então, o equilíbrio para isso, a mágica Cheryl Chamber inventou a tal da bobina mágica, que diminui consideravelmente isso, porque era também o terror dela. Então, os nozinhos e esses backlash, que é esse emaranhado aqui, ó, a bobina vai te ajudar nessa parte. Bom, e aí, se eu coloco a bobina e continua acontecendo, eu posso colocar 2 dessas, tá? O que é isso daqui, na verdade? Ela vai, aqui, ó, ela vai ocupar um espaço muito pequenininho e vai manter a sua bobina trabalhando, ó. Olha só. Pode ir com velocidade e ela não para. Então, quando acontece isso? Quando a tensão está muito solta e você está em alta velocidade.
Para evitar isso, você pode diminuir a velocidade da sua máquina, colocar a bobina mágica e aumentar um pouquinho a pressão da sua linha, porque às vezes a linha é tão fina que ela começa a fazer isso, olha só. Delícia, né? Já pensou se nunca mais se fosse ter esse problema? Então, você pode colocar uma ou duas. Coloca uma, se não funcionar, coloca duas. Então, sim, você pode soltar a tensão da sua caixinha de bobina, trabalhar com mais naturalidade, com mais leveza, sem se estressar. Ok, e na máquina doméstica? Na máquina doméstica, né, você põe lá a sua bobininha. Põe aqui e tem lá o tensor da máquina doméstica também. O que é o tensor da máquina doméstica? Quando você põe a bobina aqui, tem que passar nessa fenda. Essa fendinha aqui, ó, é o tensor. Então, se você deixar a bobina solta, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar dançando ali e não vai funcionar, tá? E os pontos vão ficar ruins mesmo. Você precisa ajustar e passar nessa fendinha aqui e vir pra cá. Pronto, ó lá. Agora ela está, tá vendo que ela já vem esticadinha, ó? Mas é uma tensão sutil, ó. Ela nem aperta meu dedo, tá vendo? Por quê? Essa daqui já está regulada para o quilting, que é o que eu uso mais, né? Então, eu tô usando como? Com a tensão baixinha, porque eu uso linha fina, então fica bem legal aqui. Essa caixinha da bobina, especificamente, esse pontinho azul, se você for olhar na sua máquina, normalmente o pontinho é vermelho. Esse pontinho vermelho é o que normalmente vem na máquina, mas a Janome fez para alguns modelos de máquina, só para alguns, não é todos. Ela explica bem aqui, ó, linhas Memory Craft 11.000, 6.600, 6.500. Para esse daqui, ela fez uma bobina para quilting livre, tá aqui, ó, for free quilting. E por que ela fez isso? Porque as pessoas começaram a reclamar que quebrava muito a linha da bobina. Então, ela colocou lá, ó, identificação com azul. O que acontece? Agora, né, a pessoa pode ter uma vermelhinha que tem um ajuste para costura e uma azulzinha que tem o ajuste para quilting. A diferença, sabe qual é? É só o parafusinho aqui, ó, que tá com menos tensão do que o vermelhinho. Nada mais do que isso. Então, se você tem bordadeira, principalmente aquelas máquinas que borda ou que faz muito ponto decorativo, e você usa bastante ponto decorativo e costura, eu recomendo que você compre uma caixinha extra. Porque a caixinha extra, você vai poder soltar a tensão e não vai precisar ficar mexendo toda hora. Então, você pode olhar aqui, para a gente regular e soltar a tensão, a gente tem um parafusinho aqui, ó. Normalmente ele vem com uma cerinha, só para dizer que ele foi testado. Mas você pode tirar a cerinha daqui e pode mudar a tensão. Então, ó, eu vou soltar a minha aqui. E olha só como ela vem soltinha, ó. E se eu apertar demais aqui, tá vendo? Ela já ficou bem presa. Então, na hora de fazer um pontinho decorativo, quando ela tá ajustadinha assim, ela fica um pontinho bem fechado, bem bonitinho, é bem legal. Mas na hora do quilting, eu recomendo que você trabalhe com a tensão mais leve, tá? Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar aqui na máquina agora. Tira essa parte, passa um pincelzinho, limpa direitinho, é muito importante. Vai sair um cobertor de penugem aqui se faz mais de um mês que você não limpa, tá? Na doméstica também é importante eu colocar a bobina mágica? Sim,
é muito legal, porque o ponto também fica bem uniforme. Se você estiver tendo problemas de romper linha, de dar aquelas nozeiras ali, aqueles nozão que dá ali quando você está quiltando, você pode sim usar a bobina mágica aqui dentro. É só colocar aqui dentro e pronto. Só isso, não precisa mais nada, tá? E sim, esse pequeno ajuste vai fazer diferença. Então, lembra que você pode usar um, pode usar dois, testa na sua máquina e você vai testar se está funcionando com velocidade. Agora, deixa eu te mostrar como que você vai fazer. Então, você vai passar a linha toda com o calcador levantado e depois abaixar e ver, ó, se ele está vindo com tensão. Tá vendo? Chega um ponto que você já pega o jeito e você sabe o quanto que é a tensão ideal para o seu quilting. Aí a gente vai pôr a caixinha da bobina aqui, né? Que ela só tem um jeito de encaixar e colocar a sua bobina. Para você se certificar que ela está com a tensionada, você também põe lá, né? Passa pela aquela valetinha ali, ó, e dá uma puxadinha, vê se ela tá presa, porque se ela tiver solta, ela vai embolar tudo. Como essa linha de quilting, ela é bem lisinha, né? Às vezes ela escapa. Então, escapou, repassa a linha da agulha, repassa a linha da bobina, testa direitinho antes de fazer qualquer alteração na sua máquina. Baixou aqui, ó, e pronto. A máquina já tá novinha. Eu recomendo que você tenha uma caixinha de bobina para sua costura e uma caixinha de bobina para o seu quilting, porque aí você fica mais livre para mudar quantas vezes quiser a textura da sua linha. E aí, meninas, gostaram da aula? Eu tô aqui compartilhando todo esse conhecimento com você e sabe o que eu quero? Eu quero que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Vai lá no Clube do Quilting, tem uma opção de coisa. Entra lá no Telegram, entra lá no Facebook, no Clube do Quilting, que vai ser muito divertido te encontrar por lá.